sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Amaluz. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar essa videoaula fazendo a correção das páginas 138, 189, 199 e 200, tá bom? Então vamos lá. Número 27. Escreva o nome de alguns objetos ou imagens que lembram quadriláteros. Compare sua resposta com a de um colega. Então, aqui é uma resposta pessoal, você deixa registrado, alguns objetos que você acha que lembram quadriláteros. Eu vou dar um exemplo de um objeto, tá, gente? Que é um porta-retrato. O porta-retrato me lembra um quadrilátero, tá bom? Então, vamos lá. Número 28. Nomeie e identifique os vértices, os lados e os ângulos internos de cada quadrilátero. Então, olha aqui. Vamos lá. Aqui ficou a resposta no próximo, mas eu vou falar com vocês aqui, tá? Vou ditando para vocês. Aí vocês vão conferindo comigo. Os vértices FG, HI, tá? Os lados, lado FG, GH, HI e F. E os ângulos FI, G e H. Da mesma forma que na letra B. Quais são os vértices? JK, LM, os lados JK, KL, LM e MN, e os ângulos, o ângulo J, o ângulo K, o ângulo L e o ângulo M, ok? Vamos lá na número 29 agora. Determine quantos quadriláteros é possível identificar na figura e nomeie cada um deles. São 5 quadriláteros, gente. O quadrilátero ABHG, o quadrilátero BCDH, o ACDG, o GDEF e o ACEF, tá bom? Vamos agora na número 30. Os quadriláteros abaixo foram formados com as peças do tangram. Utilizando um transferidor, determine a medida de cada um dos ângulos internos desses quadriláteros. Depois, classifique-os em trapézio, retângulo, losango ou quadrado. Olha só, gente. A medida do ângulo é 90 graus. A medida do ângulo F, nós estamos falando desse aqui, tá, gente? 45 graus. A medida do ângulo G, 135 graus. A medida do ângulo H, 90 graus. Aqui é, então, um trapézio, ok? Número 31. Aqui, gente, só lendo aqui de novo com vocês, os quadriláteros abaixo foram formados com as peças do tangram. Utilizando o transferidor, determine a medida de cada um dos ângulos internos desses quadriláteros, depois classifique-os em trapézio, retângulo, losango ou quadrado. Aqui, se você verificar, todos os ângulos, eu não acabei não falando a letra A, depois que eu verifiquei, todos os ângulos são de 90 graus. Aqui, todos os lados também são iguais, então ele pode ser o quê? Ele pode ser um quadrado, mas ele também pode ser um retângulo. E por ter todos os lados iguais, ele também é um losango, tá bom? Vamos na número 31. Utilizando a régua e os esquadros, construa um paralelogramo e um trapézio. Para construir os quadriláteros indicados, veja o processo de construção de retas paralelas apresentado no capítulo 7 deste volume, tá? Isso aqui, gente, essa questão de explorando tecnologias, nós não vamos fazer. Mas aqui fica muito interessante você fazer as retas paralelas, porque para ser paralelogramo, os dois pares de retas têm que ser paralelas. A número 30, olha o que ficou faltando, lembra que eu voltei com vocês? Aqui está a resposta, olha, ele é quadrado, ele é retângulo, ele é losango, viu? Vamos na número 32 agora. O esquema ao lado foi construído com palitos, olha que bacana, gente. Quantos palitos foram utilizados? É só você contar quantos palitos foram utilizados ali, gente. 4 palitos, 12 palitos, ok? No esquema, quantas figuras lembram quadrados podem ser identificadas? Quantas figuras que lembram quadrado, gente? São 5 figuras, ok? Letra C. Copie o esquema no caderno retirando 2 palitos de maneira que seja possível identificar apenas 2 figuras que lembrem quadrados. Olha que interessante, gente. Você tirando 2 palitos, olha como que fica legal. Número 33. A partir das orientações dadas para a construção de retas perpendiculares, utilizando a dobradora, lembram disso? Apresentadas no capítulo 7 deste volume, construa e desenhe uma folha de papel retângulo. Construa e desenhe em uma folha de papel um retângulo. Então,
aqui tem uma possível resposta para vocês. Não vou focar nessa construção, gente, porque nesse caso aqui para mim, os conceitos eles são mais importantes, tá? Número 34. Responda às questões. Os trapézios a seguir foram coloridos com o mesmo tom de verde. Os trapézios a seguir foram coloridos com o mesmo tom de verde? Sim. Na figura a seguir, as linhas em azul formam retângulos? Sim. Tá bom? Número 35. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa, tá? O paralelogramo tem apenas um par de lados paralelos. Falso, gente. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Letra B. Todo quadrado também é um retângulo? Sim, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, tá? Letra C. O losango possui todos os lados com a mesma medida de comprimento? Verdadeiro. Letra D. Um trapézio é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos? Verdadeiro. O quadrado também é um trapézio? Não, gente. O quadrado tem que ter os 4 ângulos retos, né? Agora, copie no caderno as afirmações falsas, fazendo as correções para torná-las verdadeiras. Olha só. O paralelogramo tem 2 pares de lados opostos paralelos. E o quadrado também é um retângulo e um losango. Mas um trapézio ele não é, porque o trapézio só tem um par de lados paralelos, tá? Número 36. Determine quais dos quadriláteros apresentados na malha quadriculada são paralelogramos e quais são trapézios. Os paralelogramos são o 2, 4, 5, 6, 9 e 10. O trapézio, o 3 e o 7, ok? Letra A. Classifique os paralelogramos destacados em losango ou retângulo e, dentre esses, indique quais são os quadrados. Os losangos são o 4, 5 e o 9. Retângulos, 2, 4 e 9. Quadrados, 4 e 9. Tá? Letra B. Com base em sua classificação, responda as questões com sim ou não. O trapézio pode ser um losango? Não. Tá, gente? Não pode. Todo quadrilátero é paralelogramo ou trapézio? Não. Não, gente. Um quadrado é retângulo e losango? Sim, porque para ser quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Todo losango é paralelogramo? Sim, porque ele tem os 2 pares de lados paralelos. Número 44. Associe cada polígono à ficha adequada. Para isso, escreva o letro e o símbolo romano correspondente. Olha só, gente. Letra A é correspondente ao 4, ou seja, pentadecágono, polígono de 15 lados. Letra B é correspondente a 1, ou seja, um heptágono, que é um polígono de 7 lados. Letra C é correspondente ao 2, que é um tridecágono, que é um polígono de 13 lados, tá? Letra D, ele é correspondente ao 3, que é o decágono, que é um polígono de 10 lados. 45. Na sequência abaixo, cada polígono a partir do segundo tem 2 lados a mais que o anterior. Quantos lados tem os 2 próximos polígonos na sequência? 9 e 11. Tranquilo isso, né? Classifica os 4 primeiros polígonos dessa sequência em relação à quantidade de lados, vértices e ângulos internos. O primeiro é um triângulo, o segundo é um pentágono, o terceiro é um heptágono e o quarto é um eneágono, ok? Só um minutinho, gente. Triângulo, pentágono, heptágono, tá certinho. O próximo depois é o eneágono e se a gente falar do 11 aqui também, né, do que tem 11 lados, aí ele é um decágono. 46. Utilizando 9 palitos, Jéssica construiu um esquema que lembra um triângulo. Quantos palitos há em cada lado desse esquema? 3 palitos. Só contar aqui, gente. Esse esquema lembra um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno? Equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Utilizando a mesma quantidade de palitos, construa um esquema que lembre um triângulo isósceles, olha aqui, com 2 lados iguais, e escaleno com os 3 lados diferentes. Bem tranquilo, né, gente? 47. Utilizando um transferidor, determine a medida dos ângulos internos dos quadriláteros. Aqui estão as medidas. Espero que vocês tenham pegado o transferidor e tenham feito a medida, tá? Ao observar os resultados obtidos no item A, o que você pode perceber?
vocês podem perceber uma coisa que vocês vão utilizar muito depois, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360, tá bom? Número 48. Quantos triângulos e quantos quadriláteros há na planificação de cada figura geométrica espacial representada abaixo? Olha aqui, triângulo 6, quadriláteros nenhum. Letra B, triângulos 2, quadriláteros 3. Letra C, triângulos 4 e quadriláteros 1. Letra D, triângulos nenhum, quadriláteros 5. 49. Observe os quadriláteros. Aqui estão os quadriláteros. Quais destes quadriláteros são trapézios? O número 4. Paralelogramos 1, 2 e 3, losango 1 e 2, retângulos 1 e 3 e quadrados 1. Número 50. Observe as bandeiras de alguns países. Aqui, gente, algumas bandeiras, né? Em quais dessas bandeiras é possível identificar apenas polígonos? Esse primeiro aqui, África do Sul, Benin, Emirados Árabes Unidos, tá? E quadriláteros, Benin, Emirados Árabes Unidos. Você conhece outras bandeiras de países em que é possível identificar apenas quadriláteros? Cite alguns deles. Aí já é uma resposta pessoal sua, tá bom? Nós vamos falar agora que nós terminamos, né, a nossa correção sobre ampliação, redução e reprodução de figuras. Olha aqui. Em uma loja especializada, Ana solicitou que fossem produzidas uma ampliação e uma redução de certa fotografia original. Olha só, gente, a original, a redução e a ampliação. Note que na ampliação e na redução, o formato dos elementos da fotografia se manteve, apesar de as dimensões terem medidas diferentes da original. Agora, veja a reprodução, a ampliação e a redução de um retângulo em uma mesma malha quadriculada. Olha que legal! Original, ampliação, redução e reprodução. Nos retângulos construídos, os lados indicados com a mesma cor são chamados correspondentes, assim como os ângulos indicados com a mesma cor, tá? Vamos lá. Note que, para obter a medida do comprimento de cada lado da ampliação, multiplicamos por um mesmo número a medida do comprimento de cada lado correspondente da figura original. Neste caso, multiplicamos por 2. Olha aqui, gente. A original tem 1, 2, 3, 4 lados. Para a ampliação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multipliquei por 2. Na redução, eu já dividi por 2. Estão vendo? Para obter a medida do comprimento de cada lado da redução, dividimos por um mesmo número a medida do comprimento de cada lado correspondente da figura original. Neste caso, dividimos por 2. Igual eu mostrei aqui, ó. Foi dividido por 2, tá? A medida do comprimento de cada lado da reprodução é igual à medida do comprimento de cada lado correspondente da figura original. A reprodução é igual, né? Na ampliação e na redução e na reprodução, as medidas dos ângulos são iguais às medidas dos ângulos correspondentes da figura original. Os ângulos não mudam, gente. A ampliação e a redução também podem ser feitas em malhas com medida de comprimento do lado de cada quadradinho maior ou menor do que da malha original, respectivamente. Olha aqui, na ampliação, na redução ou na reprodução, o formato das figuras é o mesmo. Olha aqui mais um pouquinho. Ao realizarmos a ampliação, a redução ou reprodução de uma figura, dizemos que a figura original e a figura obtida são semelhantes, tá, gente? Olha aqui, falando agora um pouquinho sobre escala, que tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar sobre essa reprodução, sobre fazer a redução, a ampliação. Para realizar uma ampliação e uma redução, a imagem original foi quadriculada utilizando quadradinhos cuja medida do comprimento do lado é 10 milímetros. Olha aqui, essa aqui é a imagem original. Em seguida, ela foi copiada em uma malha quadriculada com quadradinhos cuja medida do comprimento é de 5 milímetros, tá vendo? E em outra com quadradinhos cuja medida de comprimento é de 20 milímetros. Aí houve uma redução e houve uma ampliação. Na imagem reduzida, cada 5 milímetros corresponde aos 10 milímetros da imagem original, não é verdade? Porque cada 10 milímetros eu coloquei em 5 milímetros. Essa redução pode ser representada por meio da seguinte razão, conhecida como escala, 5 por 10, ou seja, simplificando o meio. Como 5 dividido por 10 é a mesma coisa que meio, dizemos que a redução foi de 2 para 1
e que a escala de redução é 1:2. Estão vendo como que é fácil? Do mesmo modo, na imagem ampliada, cada 20 milímetros corresponde a 10 milímetros da imagem original, não é verdade? Nessa ampliação, desculpa, pode ser representada pela seguinte escala, 20:10. Como, fazendo a simplificação da 2:1, dizemos que a ampliação foi de 1:2 e que a escala de ampliação é 2:1, ok? Vou deixar essas atividades para vocês fazerem, não são difíceis, prestem... Só um minutinho. Às vezes a voz não vai, né, gente? Façam com bastante atenção, tá? Que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Eu estou com muita saudade de vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.